Olá você, meu amigo, minha amiga aqui do Tec Concursos. Como é que tá? Tudo bem? Eu sou o professor Bruno Lira, seu professor de Direito Administrativo. Eu tô aqui para a gente trabalhar um tópico muito importante do tema de poder da administração pública, que é sobre o abuso de poder. Gente, o abuso de poder 4.6, ele cai muito em prova. É simples de entender, não tem mistério. É simples de entender e a prova adora cobrar. Então vamos fazer aqui o nosso entendimento sobre o abuso de poder. O abuso de poder, meus amigos, é uma situação em que o agente público ele pratica um ato ilegal. Ora, se não fosse legal, não era abuso, né? Então, para ser abuso de poder, tem que ser um ato praticado com ilegalidade, em desacordo com a lei. Eu já te explico, eu até anotei aqui para não esquecer de te falar. Isso as questões estão adorando, tá? Adorando fazer esse questionamento. O abuso de poder, gente, ele pode ser decorrente de uma ação ou omissão. Ação ou omissão pode gerar abuso de poder. E o abuso de poder, ele acontece por meio do excesso de poder ou por meio do desvio de poder ou desvio de finalidade. Pode ser chamado de um ou de outro, tá? Desvio de poder ou desvio de finalidade. Mesma coisa. Professor, o que é que significa cada um? Vamos analisar. Gente, o excesso de poder é quando um agente público ele tem as atribuições previstas em lei, porque todo agente público tem competência prevista em lei, tá, gente? Os agentes públicos, todos eles, têm atribuições previstas em lei. Então você, quando passa no concurso, já tem na lei lá bem certinho o que é que você tem que saber, o que é que você pode fazer, qual é a sua competência legal. Então existe lá, ó, no agente público, ele pode agir dentro dessas competências. Ele pode praticar atos aqui dentro, ó. Dentro dessa competência legal, ele pode praticar os atos. Pode praticar os atos. Porém, quando ele age com excesso de poder, ele pratica um ato fora dessa competência legal. Ele pratica um ato aqui, ó. Ele tem competência para X, mas exerce fora de sua competência. Por exemplo, gente, o cara, ele é servidor público municipal do órgão de trânsito municipal. Aí ele vê uma infração de trânsito sendo praticada em uma rodovia federal. Aí ele viu uma infração, ó, quero aplicar a multa aqui, e aplica a multa. Esse ato é legal? Não. Ele é praticado com excesso de poder. Por quê? Porque o servidor público do órgão de trânsito municipal, ele não tem competência para apurar e aplicar multas em infrações em rodovias federais. A infração na rodovia federal é de competência da PRF. Então, viu que houve um vício de competência? Ele não tem essa competência. Ele tem competência para fazer isso aqui, mas ele agiu fora. Ele agiu fora de sua competência. Por isso é um ato praticado com excesso de poder. O cara é policial civil. Policial civil. Estava indo trabalhar, chegou, antes de trabalhar, passou ali em um estabelecimento comercial, tinha uma vaga reservada para pessoa com deficiência. Mas ele foi observar e, cara, não estou vendo o credenciamento. Porque para você colocar naquela vaga, o carro tem que ser credenciado. Ele não viu o credenciamento do carro. O que é que ele faz? Puxa ali um pedaço de papel do bolso e aplica uma multa no carro. Aplica uma multa ali naquele veículo. Ele pode fazer isso? Não, é excesso de poder. Excesso de competência. Por quê, hein, professor? Ele até pratica um ato administrativo, porque ele é agente público, né? Então goza inclusive de fé pública. Mas existe um vício, que é um vício no elemento competência do ato. É um ato praticado com excesso de poder. Tá bom? Uma coisa importante que você deve entender aqui é que o excesso de poder, gente, ele caracteriza um vício no elemento competência. Um vício na competência do ato. Na competência do ato administrativo. O que é diferente, gente, no desvio do poder ou desvio de finalidade. O nome já fala, né? Desvio de poder ou desvio de finalidade. Então, já vou dizer para você, o desvio aqui não é na competência. É um desvio na finalidade do ato. Finalidade do ato. Por exemplo, pessoal. Por exemplo. O cara, primeiro conceito, né? O que seria esse desvio de poder? Ou desvio de finalidade? O cara pratica um ato que está dentro de sua competência legal. Ele pratica um ato que está dentro de suas atribuições legais. Então tá aqui dentro, tá aqui dentro. Mas o problema, gente, é que esse ato, embora esteja dentro de suas atribuições legais,
esse ato ele está visando uma finalidade diversa daquela prevista em lei. Gente, todo ato administrativo tem uma finalidade geral, que é alcançar o interesse público, e tem uma finalidade específica, que cada ato tem o seu. Cada ato tem o seu. O ato praticado com desvio de poder, gente, é aquele ato que é praticado que ele desvia a finalidade geral ou específica. Finalidade geral, alcançar o interesse público. Então, por exemplo, o cara, ele é um servidor do órgão de trânsito municipal e ele aplica uma multa em um vizinho que ele não gosta, por desavença pessoal. Tem aquele vizinho ali que não gosta dele. Vê ele passando com o carro, ó, multa. É um ato praticado com desvio de poder. E esse desvio de poder, desvio de finalidade, ele ofendeu a finalidade geral do ato, porque ele nem alcançou interesse público, foi interesse privado mesmo. Não teve o objetivo de alcançar o interesse público. Tá certo? Beleza? Outro exemplo, o camarada, ele praticou um ato administrativo de remoção do servidor público. Remoção do servidor público. Beleza. Mas na verdade, gente, o ato administrativo que deveria ser praticado, por que ele foi removido esse servidor, professor? Porque eu vi que lá no outro órgão que ele ia trabalhar, ele ia ter um trabalho melhor. Aí a gente foi lá e removeu ele, porque ele era um bom servidor, ele pediu, a gente foi lá e removeu porque ele ia ter um trabalho melhor. Só que a remoção, gente, ela tem como finalidade alcançar o interesse público, como forma geral, e na específica é a organização da administração pública. Não é conceder vantagem para servidor. Para conceder vantagem para servidor, a gente tem ato, a gente tem promoção, por exemplo, se ele preencher os requisitos legais. A gente tem outros atos. Deu para entender? Então perceba, nesse caso a remoção, ela até cumpriu o interesse geral, a finalidade geral, que é alcançar o interesse público. Mas ela descumpriu a finalidade específica. A finalidade específica foi desviada. Então esse ato também foi praticado com desvio de poder ou desvio de finalidade. Tudo bem, pessoal? Então perceba, o abuso de poder é o gênero, quando há a prática de um ato ilegal pela autoridade. Pode ser com excesso, quando ele atua fora das atribuições legais, ou pode ser com desvio, quando ele atua dentro das competências legais, porém com um vício na finalidade do ato. Ele pratica o ato visando uma finalidade diferente. Aí é desvio de poder ou desvio de finalidade. E ambos podem ser praticados com ação ou com omissão. Podem ser configurados dessa forma. Vamos fazer a questão? Questãozinha IBFC diz assim, ó. O abuso de poder é o gênero, ok, que possui como espécie desvio e excesso. Maravilha. Sobre o assunto, analise as afirmativas abaixo e dê valores V ou F. Primeiro, o excesso de poder ocorre quando o agente público excede os limites de sua competência. Tá certíssimo. Excede os limites, excesso. Né? Excede, excesso. Perfeito. O desvio de poder ocorre quando o agente público pratica um ato com finalidade diversa daquela que decorre implícita ou explicitamente na lei. Certo? Perfeito. Tanto o excesso como o desvio são vícios relativos ao objeto do ato. Aqui está errado, gente. Não. Naquele Confifamob, né, que a gente viu, o desvio de poder ele tem vício na finalidade, como a gente viu. O excesso de poder tem vício na competência. Por isso está errado. Não é, os dois não têm vício no objeto, não. Então está falso aqui a terceira. VF, gabarito. VF, letra D. Tudo bem? Beleza? Meu amigo, minha amiga, agora é te agradecer por você estar aqui comigo, desempenhando aqui acompanhando aqui a nossa aula. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua parceria. Para mim é sempre uma honra estar partilhando um pouco do meu conhecimento, um pouco do que eu sei, partilhando com você. É sempre muito prazeroso para mim. E a gente se encontra no próximo tópico. No próximo tópico a gente vai conversar muito mais sobre direito administrativo, tá bom? Em caso de dúvida, você já sabe, vem aqui ó, no meu Instagram, @profbrunolira, manda a tua dúvida que eu vou estar te respondendo logo, logo. Valeu, forte abraço e eu te encontro na próxima aula. Valeu, tchau, tchau, até mais.